É com prazer que eu recebo aqui o Rap Falando para conversarmos sobre um pouco da minha vida toda e da contribuição para a vida política e também da minha interação com os rappers como Mano Brown e tantos outros dos quais eu me tornei amigo. Eu sou Eduardo Suplicy e hoje vereador em São Paulo. Participei da fundação do PT em 80, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Cerca de 4 semanas atrás, o presidente Lula me disse: olha, Eduardo, acho que seria bom que você possa estar ajudando o Fernando Haddad a ser eleito governador. E para isso nós gostaríamos que você seja candidato a deputado estadual. Então eu aceitei e meu número agora é 13133, se acharem que eu mereço a confiança dos eleitores de São Paulo. Assim, quando eu tinha uns 15 anos, certo dia eu estava caminhando do Colégio São Luís para a minha casa. Alguns rapazes estavam lá reunidos. Um deles olhou para mim e disse: o que você está olhando? E avançou sobre mim, rolamos no chão. Eu cheguei em casa ensanguentado. Eu era um bom esportista, jogava futebol, basquete, tênis e tudo, mas achei por bem aprender a me defender. E daí ele me apresentou o Lúcio Inácio da Cruz, que havia sido um campeão brasileiro de boxe amador. E aí eu organizei no porão da minha casa uma saleta que tinha um lugar para um pushing ball, outro lugar para um saco de areia, um espaço para pular corda e fazer ginástica. Quando eu cheguei aos 20 anos, o Lúcio Inácio da Cruz me disse: olha, você está lutando tão bem, seria bom você disputar o campeonato da Gazeta Esportiva de Estreantes. Quando eu entrei no ringue, né, o pessoal gritou: acaba logo com esse filhinho da mamãe. E aí começou a luta e de repente ele me acertou uma na ponta do queixo e eu fui para a lona. Mas aí eu olhei para o Lúcio Inácio e ele falou: aguarda contar até 8 segundos, sabe que se for 10 eu não conto, né? Aguarda contar até 8 e daí faz o que você sabe. E quando foi no segundo round, eu o derrubei por 2 vezes e ganhei por nocaute, e aí fui aplaudido por todos. No dia seguinte saiu uma manchete com a fotografia: Eduardo Matarazzo Suplicy sai da lona para ganhar por nocaute. Bom, se ele quiser disputar uma luta de boxe comigo, eu aceito. Eu aceito mesmo que ele seja bem mais moço que eu. Eu fiz 81 anos e ele tem quanto? 67? Então, eu aceito. Vamos ver. Gostaria até. O Eduardo, desde moço, e ele começou a tocar bateria, e daí começou a tocar músicas com meninos da idade dele, vizinhos. E daí formou o Conjunto Tóquio, depois outros e outros. O Eduardo foi estudar economia na PUC, mas ao terminar o primeiro ano, ele me disse: olha, pai, eu estou sendo tão convidado para tocar nos mais diversos lugares, e cidades diferentes e tudo. E esse negócio que você estudou tanto, que é macroeconomia, microeconomia, não é o que me entusiasma mais. Eu gosto muito de música. Será que eu posso parar de estudar economia na PUC e dedicar-me inteiramente à música?
Eu falei, olha, se for o que vai me deixar feliz, tudo bem, vou procurar ajudar. Ainda este ano, diversas pessoas falaram para o Supla, você não quer ser candidato? Porque ele é assim, uma pessoa muito querida, muito popular, né? Eu chamei a atenção do Edu, falei para ele que você pode continuar a ser um artista tão querido no Brasil e expressar as suas opiniões políticas, portanto, que ele possa continuar a dar as suas opiniões e influenciar o povo brasileiro. Isso, por enquanto, é o que ele está fazendo, mas ele que vai decidir se um dia ele quer ou não também ser um representante do povo. Claro, imagine, o rock continua muito vivo, né? Basta ver o Rock in Rio, está mais vivo do que nunca. Eu gostaria que ele fosse uma fonte de inspiração diferente para o Bolsonaro, porque eu gostaria de ver no presidente da República uma pessoa que estivesse muito menos incitando o ódio e mais promovendo ações de amor, de congraçamento, de respeito com as pessoas, respeito para com as mulheres, para com os negros, para com a população em situação de rua, para os que têm fome e sede. Era, acho que 1994, e o PT iria realizar um comício lá, num bairro bem ao sul da cidade, em Grajaú, na ponta do Grajaú. Os comícios estavam sendo com 2, 3 mil pessoas, mas chegamos lá, tinha umas 10 mil pessoas. Daí eu reparei que nos muros estava escrito, no caminho, hoje tem Racionais no comício do PT. Eu falei na hora que eu terminei, fui aplaudido e tal, mas o povo começou a gritar, queremos ouvir os Racionais. Falaram com tanta força que aí só falou o Lula e daí eles cantaram. E aí eu observei que o público sabia cantar as letras que eles cantavam. E fiquei impressionado, porque percebi que as letras dos Racionais diziam muito das aspirações, das dificuldades, dos anseios da população, sobretudo mais jovem, na área periférica de São Paulo. E daí comecei a prestar atenção e fui assistir diversos shows dos Racionais, e até hoje eu gosto de assistir. E me tornei amigo deles, passei a conversar com eles. Você conhece o meu livro, Um Jeito de Fazer Política? Você viu, já leu o prefácio? Você leu o prefácio? Tem um prefácio do Mano Brown e um prefácio do Leonardo Boff. Certo dia, a responsável pelos direitos humanos da ONU havia visitado uma unidade inicial da FEBEM no Brás. Eu era senador, então eu fui lá ver e perguntei à diretora, será que eu posso conversar com os jovens que estão aí dentro? Pois não. Então eu fui lá e expliquei a eles que, na minha avaliação, se já estivesse em vigor a renda básica de cidadania universal para cada pessoa, suficiente para atender às suas necessidades vitais, muito provavelmente eles não teriam cometido os crimes que os faziam estar lá presos. E me deram razão, especialmente quando eu, então,
cantei para eles O Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, sua liberdade, sua dignidade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. Uma letra de 7 minutos, e o que me impressionou foi que eles sabiam decor e cantaram juntos. Na semana seguinte eu voltei lá com o Mano Brown, e no refeitório lotado, com pessoas em cima e embaixo da mesa, cerca de 1 hora de conversa, o Mano Brown, a pedido deles, cantou 6 músicas. E teve alguns episódios que eu conto aqui, quando Mano Brown, certo dia, foi detido, porque foi comprar um remédio na farmácia lá na Zona Sul, onde ele mora, mas no caminho foi detido por uma viatura policial e ele estava com a carta assim, precisando fazer novo exame, né? Aí um policial falou: vamos logo entrar aí, deu um mata-leão e derrubou, e daí levou para o distrito policial. E eu, por acaso, estava na Zona Sul, tinha acabado de visitar uma cooperativa de material reciclado da Granja Julieta, e eu ouvi no rádio que ele estava preso, fui até lá. Estava cheio de jovens assim, aguardando. Aí o delegado permitiu que eu ouvisse o depoimento dele, e então contou o que tinha acontecido. E daí eu escrevi no meu Facebook o que tinha acontecido e concluía dizendo que é importante que os policiais tratem com maior respeito as pessoas, especialmente quem for negro, ainda mais um artista. E daí, nesse dia, deu 9 milhões de pessoas alcançadas, foi um recorde. Então, eu sou amigo dele, ele teve a gentileza de escrever o prefácio. Fui até o bairro dele, onde morava, e conversei com ele, e fui assistir o filme sobre a história dele. E gostei muito, e eu era secretário de Direitos Humanos na época, em 2015, e resolvi passar o filme na rua onde fica a Cracolândia, e falei: hoje vamos ter aqui um evento cultural, vai passar o filme Sabotagem. E as pessoas assistiram com grande atenção, e estava presente o filho do Sabotagem. E a história, o filme, comoveu bastante as pessoas. E um dos rapazes da Cracolândia, ele cantou um rapper em homenagem ao Sabotagem, na frente do filho dele. Foi uma coisa bonita. Assim como o uísque agrada o paladar da realeza, o perfume agrada o olfato. Pode ser um pensador de esquerda, mas eu não sei. O vale da sombra da morte é como o caminho, trabalho para casa e de casa para o trabalho. The Rapper. Quando negam a um homem o direito de viver, ele não tem escolha a não ser virar um fora da lei. Seria um pensador de esquerda. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.
pensador de esquerda. Se alguém botar a mão em você, faça com que ele não ponha as mãos em ninguém de novo. De um rapper. Um cego leva a um passo do precipício. É do rapper. Arranhou minhas costas quando passei com a minha tropa, 13 no suporte, meu bolso com várias notas, emoji babando na minha foto logo cedo, fala baixinho aí, preto, rapper. Quem não se mexe não descobre que está acorrentado. É um rapper. Um brinde para esse dia que nós prendemos a polícia. Rapper. Muito bem. E o PT, hein? E o Lula? Agosto de 1976. E eis que trabalhava no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, um rapaz chamado Oswaldo Cabinato, que era assessor de economia do Lula e era estudante de economia do 4º ano. E ele então disse, porque eu escrevi artigos na Folha de São Paulo, e ele disse ao Lula: hoje vai falar na minha classe, na Fundação Santo André, do 4º ano, aquele professor de economia, o Eduardo Matarazzo, que escreve na Folha. Você não quer assistir? E ele foi. E eu então falei de como naquela época do regime militar a economia estava crescendo bastante, mas com forte concentração de renda e de riqueza. E falei para eles: olha, se vocês um dia se tornarem ministros da economia, como Antônio Delfim Neto, Roberto de Oliveira Campos, que eram os ministros da época, é importante que vocês não dialoguem só com os empresários, como eles costumam fazer, mas também com os trabalhadores que serão afetados por suas decisões. E quando eu terminei, abri para perguntas, o Lula levantou a mão e fez diversas observações, o que levou o professor atrás a comentar: o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical? E o Lula, então, ficou meio sem graça, saiu da sala de aula, e quando eu terminei a palestra, depois de responder as perguntas, ele estava com o Devanir Ribeiro, que também era diretor do sindicato, no pátio do colégio, e daí nós conversamos bastante, e ele me disse: Eduardo, venha lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E daí nos tornamos amigos até hoje. Eu sou jovem há muito mais tempo que vocês, então eu me sinto, felizmente, ainda jovem, com muita vontade de descobrir as coisas e lutar por um Brasil melhor, um mundo melhor, sem guerras. Estou muito preocupado com a demora em se acabar com essa guerra lá na Ucrânia. O TikTok é uma coisa que eu conheci faz alguns meses, e achei bem interessante, é curto, é engraçado e tal. O Instagram, pela forma como as pessoas interagem, não é? O Twitter também acaba sendo uma interação com as pessoas muito interessantes, por vezes divertidas, mas também dá para perceber na reação das pessoas como é que elas estão sentindo o que você está fazendo, as opiniões,
que você dá sobre tudo que acontece no país e no mundo. Você sabe, eu não sei se o que eu acho que sim, talvez, não? Então, se é É de cria. Tá caldo de cria, isso eu ainda preciso saber melhor. A Valéria vai me explicar o que é. É um caldo de respeito. Caldo de respeito? Puxa vida. Agora, interessante. Já fui. E também fui convidado pelo Bruno, presidente da Liga do Funk, há alguns anos atrás, para sentar na cadeira elétrica, a chamada cadeira elétrica, onde tinha uns 30, 40 ou 50 jovens fazendo perguntas a mim sobre a minha vida e tudo. Isso foi muito interessante para mim, como uma interação com o pessoal do funk. Não podemos admitir de forma alguma um retrocesso no processo democrático brasileiro. E eu estive participando do ato de 11 de agosto, lá na Faculdade de Direito de São Francisco, do Largo de São Francisco, onde milhares de pessoas de todos os segmentos, partidos, intelectuais, professores de todas as áreas, estudantes de todas as instituições, ali se reuniram para dizer o quanto importante é a democracia. Bem, a música que eu mais conheço é O Homem na Estrada. O Homem na Estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosa, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então, sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera vendo nascer o seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção. Esse é o palco da história que por mim será contada. O Homem na Estrada, equilibrado num barraco mal acabado e sujo, porém seu único bem, seu único e seu refúgio, um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover será fatal, um pedaço do inferno aqui onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou, numerou os barracos, fez um mapa de perguntas, logo depois esqueceram. Filhos da puta, acharam uma mina morta, estuprada, deviam estar com muita raiva. Mano, quanta paulada! Estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol jogado, o IML só 10 horas atrasado. Sem ganhar dinheiro e ficar rico, enfim, quero que meu filho nem se lembre daqui, tenha uma vida segura. Não quero que ele cresça com 8 na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado, então, com má reputação. Viver na detenção, ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada.